hoje pela manhã o Leonardo deu os avisos sobre a imersão. Léo, depois eu acho que podia passar por mensagem, não sei, algumas pessoas querem que repete os avisos, porque praticamente hoje a gente encerra esse ciclo de estudo referente à imersão, e sábado que vem nós temos a grande reunião com os homens em Shabat Pará, no dia 26/3, reunião com os homens à tarde. Depois aqui do serviço, do ensaio, nós temos à tarde para lá do Zicaró, né? É a tarde exclusiva para isso, né, Léo? Então hoje praticamente a gente encerra essa sequência de estudo da imersão. No dia 27/3, logo depois, que é o domingo, nós vamos fazer a imersão e também início da retirada do Hametz, ok? Então nós vamos fazer a imersão no próximo domingo, sem ser amanhã. Nós, acho interessante nós estarmos lá às 6h30, né? Está muito cedo? Você riu, né? 6h30 já está na metade do dia, como você está cedo. Ou 7 horas da manhã lá, não sei. Mas tem que iniciar lá às 7 horas, porque como nós estamos tendo dias quentes, e nós vamos fazer ali na praia Ilha do Boi, né? Lá é Ilha do Boi, onde a gente faz todo ano, né? É Ilha do Boi lá? Isso. É Ilha do Boi, é porque eu confundo, tem Ilha do Boi e tem outra ilha lá. É na Ilha do Boi, a gente sempre faz ali na praia da esquerda, e esse ano a gente tenta fazer na praia da direita. O ano passado foi na praia direita, estava vazia, mas como tem feito dias muito quentes, quanto mais tarde, mais cheia fica a praia. Então é bom a gente chegar cedo, a gente fica mais à vontade para fazer as nossas orações, e a imersão, que é um pouco demorada pela quantidade de pessoas. Sim, as roupas, bem lembrado. As mulheres, geralmente, elas vão com uma calça, né? Essa calça é aquela calça leg, né? Vai com a calça e uma blusa que pegue, tapando as partes das mulheres aí, as partes íntimas, e que não seja transparente. Eu acho que a gente tem que ter o costume de observar essas coisas, não só na imersão, como aqui na casa também. Usar uma roupa adequada, porque ela vai molhar. Molhou, fica tudo transparente. Então, uma roupa adequada, uma camiseta. Nós não temos aqui o costume das religiões de usar aquelas mantas brancas, né, essas coisas todas, né? A gente não tem esse costume, porque o objetivo é espiritual, não físico. Então, você precisa tomar cuidado para a sua vestimenta. Igualmente aos homens. Não vai com aquela calção, né, muito inadequado. Então, vai com uma calça comprida de tactel, que você pode molhar, né? Lá tem chuveiro, depois você tira, enfim. Importante é nós estarmos ali presentes. Por que nós estamos falando isso? Porque as perguntas que fazem, Léo, elas vão muito direcionadas ao todo o conhecimento e aprendizado que nós tivemos quando nós estávamos em outras religiões, ou de acordo com as religiões que aí estão. Então, pergunta se, primeiro que ele chama de batismo, né? A gente tem tirado esses termos, igual o Eterno está nos ensinando a tirar o termo sacerdote e botar como termo ministrante ou servidores. Da mesma forma, a gente tem que acostumar a tirar esses vícios de nossos lábios, porque a nossa Bíblia comum vai falar de batismo, mas é uma imersão, né? E não é uma iniciação a alguma coisa, tá? É importante dizer isso, porque as perguntas que nos fazem é como se nós estivéssemos fazendo uma iniciação. Não iniciação. É uma nova fase? É um novo ciclo? Sim, você pode considerar que é um novo ciclo. A partir daquele momento, você deseja fazer desta forma. A partir daquele momento, você faz uma aliança e um comprometimento com o Eterno, que você vai agir de outra forma. Então, para mim e para você, é sim um novo ciclo, mas não é iniciação a nada, né? Por que tira-se o nome de batismo? Porque hoje o nome batismo ele vulgarizou. Nós temos batismo aí de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma, né? Então a gente tira para desvincular a questão da imersão do batismo. Então vai lá em Mateus capítulo 3, nós vamos encerrar esse período, não vamos encerrar o ensinamento, é o período. A gente vai voltar, claro, em estudo das porções. Nós temos tratado esses assuntos juntos com as porções, para que a gente possa acompanhar aquilo que o Eterno tem falado conosco.
Então, Mateus capítulo 3, no verso 11, tem uma coisa interessante, que o que me chamou aqui a atenção em Mateus capítulo 3, verso 11, é exatamente o ensino desta manhã, quando o Eterno falou do fogo, ao fogo que vai consumir e ele é permanente. Aqui no capítulo 3, no verso 11, João, o imersor, ele dá uma notícia interessante aqui. Ele diz assim: eu vos imerjo com água para o arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos imergirá com o Espírito do Santo e com fogo. A promessa do Mashiach está inserida aqui já na palavra de João, o imersor. Em outra versão diz: eu vos lavo com água para o retorno. Então, para você ver aí que você temos que tirar da minha e da sua mente a questão religiosa de estar iniciando alguma coisa ou estabelecendo alguma coisa nova. Não, nós só estamos iniciando um novo ciclo. Então ele fala assim, ó, eu vos lavo para o retorno. Você está andando de um jeito, você precisa ver que jeito que você está andando e retorne para andar de acordo com a Torá ensina. Mas vem após mim um que é mais forte do que eu, diz João, que eu, de quem não sou digno de usar as sandálias. Ele vos imergirá no fogo do sopro sagrado. O interessante é que João já estabelece aquilo que depois você vai ver lá em João capítulo 14, essa promessa que ele que vai imergir no fogo do sopro sagrado. Então, você vai encontrar aqui no contexto e no protocolo de purificação nesse simples versículo aqui de Mateus capítulo 11, um protocolo de purificação que é uma das prerrogativas para aqueles que se dizem servidores de Adonai, a purificação. Então, aqui ele fala assim, purificação pela água, está vendo? Eu vos lavo na água para o retorno. Você e eu entendemos que a água é que vai nos purificar e nos lavar. Ela tem um contexto de Torá aqui. A Torá que nós aprendemos aqui, que traz para nós 3 colunas, não é? 3 bases firmes e fortes. E eu quando eu estava estudando essa madrugada, eu entendia só uma coluna. Quando eu cheguei aqui, que eu vi as 3 colunas, né? Não porque eu não sabia, mas é porque o foco estava sendo como Adonai a coluna. E aqui ele mostra 3 colunas. Eu achei isso assim, maravilhoso. Então, você vê que João, ele vai estabelecer a purificação pela água, mas ele fala assim que o Messias vai transformar você e a mim pela combustão do fogo. É aquilo que nós aprendemos hoje em Levítico capítulo 8, que é o fogo consumidor. É ele que consome você e eu ali no altar do sacrifício. É a combustão do fogo. E Yeshua, como servidor e ministro de Adonai, ele traz sobre ele essa prorrogação de transformar pela combustão do fogo. Por que eu preciso, e você também precisa entender essas coisas? Porque o profeta Jeremias, no capítulo 2, ele traz uma exigência para nós quando nós somos contra essas coisas. Quando nós fazemos oposições àquilo que Adonai estabeleceu para nós. Vai lá para você ver, no profeta Jeremias, capítulo 2, ele faz uma acusação ali, que ele diz que eu falo nós porque a palavra aqui ela é atual, ela não é para aquele tempo, como muitos pensam, por isso que chama Antigo Testamento, não é antigo, é atual testamento, né? É um testamento meu, para mim e para você. Ele diz assim no capítulo 2, espera aí, profeta Jeremias capítulo 2, olha aí o verso 13, ele diz assim, ó, meu povo fez 2 maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Lembra que João falou que a ação dele é nos purificar com água? O profeta já denuncia, 2 maldades fez o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram o quê? Cisternas rotas que não retêm água. Aí vai lá no verso que eu quero mesmo que você acompanhe, o verso 21. Ele diz assim, eu mesmo te plantei como uma vide excelente,
uma semente inteiramente fiel. É assim que Adonai planta a mim e você. Ele, quando planta, ele não planta Leonardo defeituoso, ele não cria Luzia defeituosa, ele cria uma vide excelente, uma semente inteiramente fiel, ela é íntegra essa semente. Como, pois, ele faz a pergunta, te tornastes para mim uma planta corrupta como uma vide brava? Verso 22, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade está diante de mim. Então a ação de João aqui, o imersor, de que ele lava com água, mas o Messias vem trazendo uma transformação pela combustão do fogo, ele está falando exatamente isso aqui. Se eu não me submeter à purificação da água e nem à transformação que o Messias traz para mim e para você, eu posso me lavar com o que mais tem aí que vai tornar você e eu muito branco. Vamos dizer um cloro, né? Que é agressivo. O cloro é agressivo. Os outros não maltratam tanto, mas o cloro que é agressivo. Você pode se banhar em cloro, ele está falando aqui, ó. Você ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade está diante de mim, diz o Eterno. Como podes dizer, não estou contaminado, nem andei após Baal, após outros deuses? Vê, o teu caminho no vale, conhece o que fizeste? Dromedária ligeira és, que anda torcendo os seus caminhos, vai buscando caminhos de acordo com seus desejos. Olha aqui, ó, jumenta selvagem, acostumada ao deserto, que é no ardor do cio sorve o vento. Quem lhe pode impedir o desejo? Né? Quem pode impedir o desejo forte da minha e da sua carne, se nós não submetermos a nos lavarmos com a água, que é a Torá, e pela combustão do Espírito de Adonai. Quando nós estamos hoje, pela manhã, a porção de hoje, de agora, ainda nós estamos no Shabat, e a porção ainda reina sobre nós, Tetzaveh, ordene. Eu coloquei aqui que ela expressa a aplicação, Tzav, ordene, ela expressa na aplicação de uma vontade que provém de uma autoridade plena. Por isso que a pastora insistentemente ela falava, fui eu que ordenei, foi Leonardo, foi Ciclano, Beltrano que eu dei. Não, foi Adonai que estabelece. Então, a palavra aqui, o verbo, ele é imperativo. Quando um verbo é imperativo, se espera que aquele que ouve cumpra. Né? Então, por isso que é a vontade que provém de uma autoridade plena. Por quê? Porque o objetivo de Tzav é pôr em ordem, colocar em ordem algo que está fora da ordem. No Levítico, é pôr em funcionamento, regular o que já foi estabelecido por Adonai. Você vê que no início do Levítico, ele já estabelece todas as ordenanças sacrificiais. Então, agora ele vai regulamentar, ele vai pôr em ordem, em regulamento. E esse regulamento ele se torna permanente. Ele se torna permanente. Queira, Leomar que está aqui na frente, obedecer ou não, o estabelecimento de Tzav da ordem, ela é permanente. Mesmo que eu venha morrer, Adonai vai colocar outro para fazer. Mesmo que eu não queira, Adonai vai estabelecer outro que faça. Eu estou falando de mim, mas você também está inserido nesse contexto. Se você não quiser fazer, você acha que Adonai vai ficar aborrecido com você? Não, a ira de Adonai virá sobre você. Mas Adonai providenciará outro. Vai lá para você ver na porção Levítico, capítulo 8, para você ver que essa questão de ser imergido com água e deixar que o Messias seja o combustível para a sua, passar pelo fogo, você e eu, que é o sopro de Adonai, é a promessa que ele faz quando ele parte até a sua volta. Ali em Levítico capítulo 8, verso 13, diz assim, também Moisés fez chegar os filhos de Arão. Esse fez chegar aqui é se tornar presente diante de Adonai. É fazer aquilo que a Eterno estabeleceu. Ele fala assim, ó, também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhe com as túnicas, cingiu-os com cinto e apertou-lhes as tiaras como melhor lhe ordenaram. Em outro
Eu li o 13, né? Espera aí. Não, né? É o 6, perdão. É o 6, capítulo 6, verso 13, perdão. A folha virou aqui, eu fui no 8. Vai lá, 6, 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, porque eu estava falando da ordem que vai ser estabelecida permanente. É a continuidade aqui. Em outra versão diz, um fogo permanente se inflama sobre o altar, ele não se apagará. Traz a memória das ofertas permanentes, apresentada diariamente. A gente viu isso lá em Êxodo capítulo 29, Números 28, são os sacrifícios diários. A ordem está permanente. Permanecer, no hebraico, tem várias contexto ou texto que você vai encontrar o termo permanecer. Para mim e para você, em nossas movimentações, é um ato físico de ficar de pé, né? Você permanece. Quando eu falo assim, fulano permaneceu, no nosso contexto físico, é uma ação que você faz para ficar de pé. Mas espiritualmente, não é assim. Espiritualmente, pôr-se diante de Adonai. É diferente permanecer numa ação física minha e numa ação espiritual. Permanecer numa ação física, eu estar pronto. Estou aqui, eis-me aqui, estou pronto para servir a Adonai. Espiritualmente, não é só ficar de pé, mas se apresentar diante de Adonai. Então aqui permanecer vai exigir de mim, de você, duas movimentações. Uma física, onde você se apresenta fisicamente, estando de pé, e também espiritualmente, diante de Hashem. O Salmo 128, nós não vamos ler o Salmo 128, mas eu lembrei nisso e coloquei aqui, que a gente canta, fique de pé o homem que teme ao Eterno. Ficar de pé é uma posição física, mas também uma posição espiritual, né? De que você se apresenta diante de Adonai. Se apresentar, aquilo que eu estava falando hoje de manhã na apresentação do bebê. Ficar diante de Adonai, se apresentar diante de Adonai, é manifestar um relacionamento permanente com Ele. Por isso que é ficar de pé, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Ficar de pé indica uma postura para cumprimento de uma ordem para o serviço ao Eterno. É isso que diz aqui, Levítico capítulo 8. Aqui sim, no verso 35. Ele diz assim, Levítico 8, 35. Ele fala assim, ficareis à entrada da tenda da congregação. Aqui é você ficar e se colocar de pé diante de Adonai, dia e noite. Olha, está vendo aí a permanência? É o sacrifício durante 7 dias. E observareis as ordenanças do Eterno, para que não morrais, pois assim me foi ordenado. Eu coloquei aqui, quando a pastora estava ensinando, aqui é uma defesa dos direitos dos servidores. Aqui, olha, não morrer. É um direito da manutenção da vida. É isso aqui, na entrada da tenda do encontro, habitareis. Por quê? Porque quando você vai ver as variações do termo permanecer no hebraico, além de ficar de pé fisicamente e se apresentar diante de Adonai, permanecer vai te assegurar você habitar em um local seguro. Isso é permanecer. É você estar debaixo da proteção de Adonai. Ele diz assim, olha, em outra versão, na entrada da tenda do encontro, habitareis dia e noite, 7 dias, guardai sobre a guarda de Adonai. Olha o direito à proteção de Adonai. E não morrereis. Sim, isso me foi ordenado assim. Essa é a palavra que Moisés lança sobre os servidores de Adonai, estabelecendo também aqui a defesa do direito dos seus servidores. O serviço aqui tem como resultado favorecer a vida dos servidores. Esse serviço aqui, permanente, permanecer diante de Adonai, resultado é favorecer a vida dos servidores de Adonai e de outros. Por quê? Quando o servidor apresenta diante de Adonai, ele não está aqui somente por eles. Você vai ver que o sistema sacrificial aqui,
os servidores, os ministradores aqui, eles vão se apresentar primeiro, eles vão fazer a sua própria purificação, apresentar os seus próprios sacrifícios, depois ele vai a favor do povo. É isso aqui que Adonai estabelece para ele: não morrereis. Ele não pode morrer porque ele dá acesso ao povo a se aproximar de Adonai com seus sacrifícios. Vai lá comigo em Provérbios que você vê isso. E aqui em Provérbios, bonito isso aqui. Provérbios capítulo 31. Aí você fala, não, Provérbios 31 é mulher virtuosa. Não, não é só mulher virtuosa que tem Provérbios 31, não. Olha só que bonito isso aqui. Ele diz ali, ó, no verso 8 e 9, ele diz assim, olha: abre a tua boca, vocês acharam? Provérbios 31, 8. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Esse aqui, ó, é a defesa do direito dos servidores e de outros, não é só do servidor. Olha o 9: abre a tua boca, julga retamente, defende os direitos dos pobres e necessitados. Eu fui buscar em outra versão, olha, o seu, exatamente, defende a minha tarefa para eu defender a tarefa do outro. Olha só em outra versão que eu encontrei, diz assim: fala por aqueles que não podem falar por si mesmos. Ele fala: ore por aqueles que não tem quem ore por eles, né, Senhor? Ore por aqueles que não tem quem ore por eles, pelos direitos de todos os que necessitam de um advogado, ele fala. Fale, julgue com justiça, defenda a causa do pobre e do necessitado. O que nós lemos hoje de manhã? Isaías capítulo 1. Ali ele está desprezando o sacrifício? Não. Ele está falando que antes de você ser servidor de Adonai, você tem que praticar a justiça, porque ele fala aqui, olha, lute e fale pelo direito do outro. Como que você vai ser um representante da justiça se você não a pratica? Se você não exercita a justiça? Como é que eu vou apresentar justiça para o outro? Não tem, eu não sou qualificado, eu sou desqualificado para isso. Então, é a mesma coisa que recuperar a condição de quem se encontra sem condições de se apresentar diante de Adonai. É a mesma coisa. E você e eu, quando nós fazemos servimos a Adonai dessa forma, nós vamos recuperar a condição que se encontra no outro. Os outros sem condição das deficiências religiosas. Os outros, que eu digo aqui, não é o outro, não, é eu e você também. Nós precisamos recuperar a condição que se encontra o outro, aquele que não tem quem ore por eles, aqueles que precisam do direito e da justiça de Adonai, mas sem as deficiências religiosas. Porque quando você se aproxima para a religião, eles não vão te tratar dessa forma, eles vão te acolher para você ser seguidor de religião. Quando você se aproxima de Adonai, você vai adquirir o direito de Adonai te defender. É totalmente diferente. É totalmente diferente. O que é deficiência religiosa? É o fortalecimento dos costumes humanos. A religião, ela traz para mim e para você, que eu e você vamos fortalecer o direito humano, mas não de vida, mas da vontade humana e dos costumes, sobrepondo assim a ordem divina. Sabe, ordena, que é a ordem que garantir vida para aqueles que precisam vida. Tiago ensina isso, vai lá para você, ele vai falar da verdadeira religião. Olha, vai lá, Tiago capítulo 1. Depois de Hebreus, Tiago. Capítulo 1, não vou ler tudo não. Olha o 19 até o 27. Ele diz assim, ó: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Elohim. O que vai operar a justiça de Elohim é a ira de Elohim. Que Romanos capítulo 5 diz ali que só tem um que vai deter a ira de Adonai, que é o rabino da casa, Yeshua HaMashiach. É o único que tem capacidade de
deter a ira de Adonai. Ele diz assim o verso 20: pois a ira do homem não opera a justiça de Elohim, pelo que, despojando-vos de toda a impureza e de todo o vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em que vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. A palavra que é inserida em mim e você tem a capacidade de salvar o meu ser. Por isso que você precisa observar a Torá em detalhes. Olha o 22: e sede cumpridores da palavra. É isso aqui que se encontra a deficiência religiosa, é não ter necessidade de cumprir a palavra. 22 ele fala: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. É um Alzheimer aqui na vida do homem, está vendo? 25: aquele, porém, que atenta bem para a Torá perfeita e da liberdade que nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, sem memória, não traz a memória, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. O sacrifício que você vai trazer não serve para nada, se você não, junto com o sacrifício, não operar justiça. A religião pura, 27, é imaculada para com o nosso Elohim e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e guardar-se incontaminado do mundo. Esse verso 27 aqui, nós lemos desde o verso 19, mas o verso 27, ele contempla aquilo que eu preciso e que você precisa, que fala da terceira coluna e base da Torá, que é a Tzedakah, que visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Por isso que é deficiência religiosa. A deficiência religiosa, ela não te afasta do mundo, não, ela agrega o que tem no mundo para si. O termo, então, permanecer, em suas variações, também tem como referência uma coluna de sustentação de uma construção. Foi aqui que eu coloquei. Uma coluna de sustentação para uma construção. E nós vimos que não é isso. São 3 bases, são 3 colunas, são 3 grandes ordens que habitam para habitarmos em segurança. Aí voltamos lá em Isaías capítulo 33. Aquele que tiver sono, levanta, toma água, lava o rosto. Eu sei que eu também eu fico nessa posição que vocês estão aí. Levanta, toma água, tem café que o Fabrício fez. O Fabrício fez um café exatamente antes do estudo para você não dormir. Capítulo 3 do profeta Isaías, não vamos ler todo ele, que nós já lemos pela manhã e já está introduzido em nós, mas eu quero chamar a atenção do verso 20, que aqui é porque nós precisamos habitar em segurança dentro das 3 grandes ordens, é a coluna de sustentação para nós. Ele diz assim, olha para Sião, a cidade das nossas festas solenes. Kitsion, como é que é? Kititse, Kimitson Tetse Torá. Kitsion sairá Torá. É isso aqui, olha. Olha para Sião, a cidade das nossas festas solenes. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação quieta. Ele vai falar de uma segurança, tenda que não será derrubada. As suas estacas jamais serão arrancadas, nem arrebentada, nenhuma das suas cordas. Ali o Eterno será grandioso, será como lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles, nem navio grandes por ele navegará, pois o Eterno é o nosso juiz. Ele vai garantir o direito meu e seu, está vendo? O Eterno é o nosso legislador, o Eterno é o nosso rei, é Ele quem nos salva.
Aqui ele contempla todas as ordenanças. É ele que vai legislar, é ele que vai julgar, ele é juiz e legislador. E ele é o rei. Ele acumula em si todas essas prerrogativas. Somente ele pode fazer isso. Então, é dentro deste conceito que nas reuniões solenes, né? Isso aí, toma água. Acorda a sogra, parabéns. Dentro desse conceito, que nas reuniões solenes, nas assembleias, os homens são convocados a pôr-se perante Adonai, a pôr-se de pé diante de Adonai, não só fisicamente, mas também espiritualmente a serviço de Adonai. Lá no capítulo de Levítico 9, vou invadir um pouquinho a porção da próxima semana, Ulisses, se você me permitir aqui, Levítico capítulo 9. Ele diz assim, olha, versos 5 e 6. Pôr-se de pé diante do Eterno. 5 e 6 diz assim, olha, então trouxeram diante da tenda da congregação o que Moisés ordenou, sabe, está vendo? E chegou-se toda a congregação e pôs-se perante o Eterno. Então, tanto Moisés como toda a congregação tiveram a mesma postura. Colocou-se de pé, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então, verso 6, disse Moisés, isso é o que o Eterno vos ordenou que fizesseis, para que a sua glória vos apareça. Olha só em outra versão. Ele diz assim, eles pegam o que Moisés ordenou. Eles tomam para si a ordem de Adonai. É isso aqui que você precisamos fazer. Pegar para nós a ordem de Adonai. Por isso que Tiago fala bem assim, olha, como é que é? Ouve mais, fale menos, não é isso? Que ele fala logo no início ali, para que você fique atento, olha. Eles pegam o que Moisés ordenou. Diante da tenda do encontro, toda a comunidade se apresenta. Eles ficam diante do Eterno. Está vendo os dois conselhos aqui? Eles pegam, eles se apresentam fisicamente e eles ficam diante do Eterno. Eles são agora permanentes servidores de Adonai. Moshe diz, vós cumprireis esta palavra que Adonai ordenou. Você cumprindo a palavra que Adonai ordenou, a glória de Adonai mostrar-se-á a vós. É garantia da palavra de Hashem. Fez o que o Adonai ordenou, a glória de Adonai mostrar-se-á a vós. Sabe onde que isso me chamou a atenção? Hoje pela manhã, quando nos foi mostrado ali aquela porções aumentadas por Adonai. Cumpre que você vai ver Adonai se mostrando para você. Mas você não vai buscar uma teofania onde o céu vai cair, onde a terra vai se abrir, mas em detalhes que Adonai vai mostrar para mim e para você, a glória de Adonai mostrar-se-á a vós. Então, Adonai, quando nós vimos aquela multiplicação, eu falei assim, Adonai está se mostrando. Está se fazendo presente. Por quê? Por causa da postura de ficar de pé e fazer. Isso aqui porque nós estamos falando de Zikaron HaTorá, a apresentação da Torá. Tornar a Torá gloriosa no meio de nós. É a ordem que o profeta Jeremias nos dá por ordem de Adonai. Tornar a Torá gloriosa. Então, apresentar-se diante de Elohim configura uma ação ou uma atitude de dedicação. Dedicação, lealdade e serviço digno de Adonai. Presta atenção aos servidores de Adonai. Configura apresentar-se diante dele, configura uma ação, uma atitude de dedicação, zelo, dedicação é zelo, lealdade, fidelidade, e um serviço digno de Adonai, não faltoso, mas digno para Adonai. Vai comigo ali no profeta Ezequiel, capítulo 44, por favor. Baruch Hashem. Profeta aqui, Ezequiel, capítulo 44. Deixa eu olhar. Verso 5 ali. Olha que interessante como ele vai falar isso que nós estamos estudando. O profeta no capítulo 44, versos 5 e 6,
5-8, ele diz assim, olha: disse-me o Eterno, filho do homem, pondera no teu coração e vê com teus olhos e ouve com teus ouvidos tudo o que eu te disser de todos os estatutos do templo do Eterno e de todas as tuas leis. Considera no teu coração a entrada do templo com todas as saídas do santuário. Diz aos rebeldes: rebeldes é aquele que não quer ouvir a voz de Adonai, não quer, ele rejeita. Ele diz aos rebeldes, a casa de Israel: assim diz o Eterno Elohim, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Além das vossas outras abominações, introduzistes estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para profanarem quando ofereceres o meu pão, a gordura e o sangue, e quebrastes a minha aliança. Ele está falando aqui que Israel aqui não ficou atenta a uma dedicação, a uma lealdade, a um serviço digno diante do Eterno. Está vendo? Olha a acusação de Adonai para com Jerusalém aqui nesses versículos. Olha o verso 8: não guardastes a ordenança das minhas coisas sagradas, antes constituísse em vosso lugar qualquer um para executar a ordenança do meu santuário. Então, quando nós estaremos aqui nos reunidos no próximo Shabat à tarde, os servidores, aqueles que vão fazer o serviço diante de Adonai, eles precisam entender isso aqui, olha: qualquer um para executar a ordenança do meu santuário. Esse qualquer um é aquele que não tem dedicação, lealdade e nem tem característica, nem vontade de fazer um serviço digno de Adonai. Difícil isso, né? De ouvir e de falar. Que não tem dedicação, lealdade, nem um serviço digno diante de Adonai. São esses aqui, ó, que ele fala assim: olha, vocês colocam qualquer um para ordenar as minhas ordenanças. A pastora Sandra foi quando me ouviu e falou assim: eu não quero estar na pele de vocês. Não é isso que ela falou ali? Não quer, porque depois da ordem estabelecida por Adonai, ela é permanente. Fala no microfone. Uma coisa é ser ignorante, ela fala. É em cima aí. Uma coisa é você ser ignorante, não conhecer. Então você vai sacrificar e apagar a sua falta diante do Eterno. Mas depois que você sabe e você não faz, aí chama a negligência. Porque quando a pessoa, por exemplo, apostata da fé, ela abandona a fé, a gente pensa que simplesmente, não, ela largou Adonai para lá. Não, senhor. É mais que isso. É uma rebelião contra Adonai. Ele fala que os rebeldes... É uma rebelião contra Adonai. Então, depois que você tem conhecimento, uma lição de manhã, igual para criança pequena. Bem didática, né? Que Adonai se mostra para nós, né? Ele manifestando o seu poder no meio de nós, para falar didaticamente. Isso. E ensinar e falar sobre Torá, a relevância dela, misericórdia. 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 Olha o verso 15, para nós não demorarmos. Verso 15 e 16. Aí ele diz assim: mas os ministrantes levitas, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim. Olha a oportunidade que ele dá aqui, olha. Mas os ministrantes fiéis, ele está falando, chegar-se-ão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Eterno Elohim. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa, para comer o quê? O pão de Adonai, aquele pão que foi profanado ali no início do texto que nós lemos. Ele diz assim: ó, chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. São os que são ministrantes fiéis a Adonai. Você vê que na porção de hoje, o próprio profeta Jeremias, capítulo 7, ele já faz para mim e para você essa acusação. Vai lá para você ver, Jeremias capítulo 7. Aqui a acusação também é grave para mim e para você.
quando nós desprezamos, não zelamos. Olha qual capítulo de Jeremias, verso 7. Deixa eu ver quais os versículos aqui. Olha o versículo primeiro mesmo. Ele diz ali, ó, palavra da parte do Eterno veio a Jeremias. Põe-te aonde? À porta. Põe-te de pé diante da porta, olha lá. Põe-te à porta da casa do Eterno e proclama ali esta mensagem. Ouvi a palavra do Eterno, todos de Judá. Os que entrais por essas portas para adorares ao Eterno. Ele está falando aos servidores, está vendo? Assim diz, e os adoradores, assim diz o Eterno Elohim dos exércitos, o Elohim de Israel. Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Ele está assegurando uma habitação permanente. Palavra de Hashem. Ele diz, verso 4, não vos fiei em palavras falsas. Ele está falando daquela religião que não traz você para Adonai, dizendo, templo do Eterno, templo do Eterno, templo do Eterno é este. Não adianta você vir aqui e clamar que esse templo é de Adonai. Canta lindamente que esse templo é de Adonai, se o seu caminho não se emendar com o de Adonai. Olha assim, ele verso 5, se emendares os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizeres juízo entre o homem e o seu companheiro, se não oprimides o estrangeiro, o órfão e a viúva. Parece que Adonai vai repetindo as mesmas coisas, né? Mas nem derramares sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de séculos em século. Mas vede, vós confiais em palavras falsas, para que nada são proveitosas. Furtarei vós, e matareis, e cometereis adultérios, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes, e então os vireis, e vos porei diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e dizeis, somos livres, podemos fazer todas essas abominações. Olha a acusação do profeta de Eterno para nós. É esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Mas eu mesmo vi isso, diz o Eterno. Aquele Salmo 94, né? Aquele que tem olho não verá essas coisas, aquele que tem ouvido não ouvirá o que nós estamos falando. Essa é a acusação gravíssima. Aqui o profeta expõe um padrão de vida aqui da tribo de Judá, com uma falsa devoção religiosa. É isso aqui, ó, uma acusação grave aqui, tá? Gravíssima. Olha, vai lá no verso 21 para você ver, desse mesmo capítulo. O profeta aqui, irmãos, não está contra a legislação sacrificial, igual lá nós lemos hoje pela manhã em Isaías, não está contra, tá? No profeta, o Salmo 50 também ele fala isso. Mas olha só, assim, verso 21, assim diz o Eterno dos Exércitos, o Elohim de Israel, ajuntai os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e comei carne. Pois eu nada disse a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca dos holocaustos e sacrifícios, mas isto lhes ordenei, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Elohim, e vós serei o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram nem inclinaram seus ouvidos, pelo contrário, andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Desde o dia que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, enviei os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando. Contudo não me deste ouvido, não inclinaste os vossos ouvidos, mas endureceste a vossa cerviz, e fizeste pior do que os vossos pais. Disse Elias, todas essas palavras, mas não darão ouvido. Chama-lo-ás, mas não te responderão. Dir-lhe-ás, esta é a nação que não dá ouvido à voz do Eterno seu Elohim, e não aceita a correção. Já pereceu a verdade, desapareceu dos seus lábios. É a acusação que o profeta faz diante da ordem estabelecida por Adonai.
Irmãos, Yeshua, nós estamos terminando ali, Yeshua, vou lá em Yeshua, quando ele vai orientar aqui os seus adeptos a permanecer. Yeshua vai ensinar aqui que todo o serviço que ele prestou para Adonai era simplesmente o cumprimento de toda a Escritura. Ele fala isso lá em Lucas, vai lá para você ver isso, capítulo 24, nós vamos fazer essa leitura. Você vai ver que todo o serviço que Yeshua fez era o cumprimento de toda a Torá, os profetas. Em favorecimento à humanidade ele faz isso. É aquele texto que nós vimos lá de Provérbios, Provérbios 31, verso 8 e 9 ali. Ele faz, Yeshua, o serviço de Yeshua é em favor à humanidade. Por que ele faz isso? Porque ele é o ministrante segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, rei de justiça, ou rei da justiça, né? É o rei de Salém. Os comentaristas gostam de falar que é rei de Jerusalém também. Então, é Melquisedeque. O sacrifício do Messias, ele não vai passar pelo rigor da legislação levítica. Não. Ele vai vir de uma legislação estabelecida diretamente por Abraão, segundo a ordem de Melquisedeque, segundo o reconhecimento, porque ali Melquisedeque reconhece o serviço de Abraão, e olha para Abraão e estabelece sobre ele como ministrante de El. Você vê isso lá em Gênesis capítulo 14, você vai ver ali que Melquisedeque fala assim que Abraão é ministrante de El. Então, quando o salmista, Paulo vai falar aqui, Yeshua é ministrante segundo a ordem de Melquisedeque, ele vai estabelecer aquela ligação lá com Abraão. Ele não passa por esse rigor aqui, sacrificial de Levítico capítulo. Não, ele não é esse ministrante que nós estamos aprendendo de Levítico. Não, Yeshua não. O Yeshua, ele já é considerado ministrante de El. Igual a Abraão. É um serviço segundo a ordem que provém do alto. É perfeito o serviço dele. Vai lá, vocês estão lá, eu que não fui ainda, né? Lucas, depois você dá uma olhadinha lá para você ver isso lá em Gênesis capítulo 14. Quando ele considera ali Abraão ministrante de El, ele faz o quidush lá com Abraão naquele momento. Ele vai lá, senta à mesa e faz o quidush. E Yeshua é comparado a esse ministrante aí, ministrante que provém do alto. Aqui, capítulo 24 de Lucas, vamos ao verso 44 em diante. Ele diz assim, olha: Yeshua lhes disse: são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse. Está vendo? A ordem que se cumprisse. Tudo que de mim estava escrito aonde? Na Torá de Moisés, nos profetas e no Salmo. Ele está falando aqui que o serviço dele está prescrito na Torá, pelos profetas, em Salmo. É um serviço de toda a Escritura que ele faz. De toda a Escritura. Ou de toda a Taná, para aqueles que gostam de uma leitura mais rústica. Diz assim o 45. Então lhes abriu o entendimento nessa hora, está vendo? Para compreender o que? As Escrituras. E disse: eis que está escrito, o Mashiach padecerá ao terceiro dia, padecerá e ao terceiro dia ressurgirá entre os mortos. Em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Por que começa por Jerusalém? Porque ali estão os tronos de juízo e de justiça de Adonai. Começa pela casa, ele está falando. Aqui, ó, começa pela casa. Em outra versão diz assim: e em meu nome seriam clamados o retorno, retorna para Adonai, e a remissão das faltas em todas as nações, a começar por Jerusalém. O salmista, no Salmo 122, ele canta isso aqui, que o trono de Adonai, de Jerusalém, estão os tronos de juízo e de justiça de Adonai. Isaías 42 fala isso aqui, que de Sião sairá a Torá.
e a palavra do Eterno de Jerusalém. Então ele fala, ó, o verso 48, vós sois testemunha destas coisas. Então ele aqui está garantindo que os seus adeptos devem conhecer estas coisas, para ser testemunhas. 49 ele diz, envio sobre vós a promessa do fogo consumidor, que nós falamos lá em Mateus capítulo 3. Ele fala bem assim, olha aqui, ó, verso 49, envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, permanece em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Poder que vem do fogo consumidor. Por isso que, olha só, vamos continuar aqui, ó. Então Yeshua os levou para Betânia e, lavando as mãos, o abençoou. Olha o ministrante, aqui, segundo os comentaristas, ele vai dar a bênção de Arão aqui. Ele lava as mãos e vai dar as bênçãos de Arão. Abençoando-os, ele apartou-se deles e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e retornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre, a permanência é essa. A permanência é essa, estava sempre no templo, louvando e bendizendo a Elohim, até que, diz Yeshua, até que do fogo sejais consumido diante do altar. Então, a ordem para mim e para você era essa, executar um serviço. Isso aqui, ó, é uma ação do Messias, para mim e para você, é uma ação messiânica, né? Uma ação, eu gosto mais da ação do Messias. Por isso que Moisés, quando você volta lá em, sabe, nós não voltar por causa do tempo, Moisés vai messiar os ministrantes, os servidores, ele vai lançar sobre eles esse serviço que Yeshua diz aqui, olha, era necessário que se cumprisse o que está escrito na Torá, nos profetas e nos salmos. Então Moisés vai ali apresentar um pouquinho do Messias, ele vai messiar os ministrantes, através de quê? Através de um decreto estabelecido por Elohim. Ali no capítulo 8 de Levítico, depois você vai lá, por causa do nosso tempo, você vai ver ali Moisés messiando toda a casa, os utensílios e os ministrantes. Se você for em Êxodo capítulo 30, você vai ver ali a confecção do óleo da unção. Ali há uma proibição, que não pode messiar homem, não pode ungir ali homem nenhum com aquele óleo. Ele é estabelecido para o Mishkan, para o tabernáculo. Mas Moisés vai pegar este óleo e vai messiar o quê? Os ministrantes. Porque a partir do momento que eu me coloco de pé diante de Hashem, fisicamente de pé, e diante de Hashem, eu faço parte do serviço, eu faço parte do templo. Ali eu vou ser messiado por Moisés, que é a Torá. Então, servidores que precisam estar com a pele protegida por Adonai, sábado que vem nós precisamos entender melhor essas coisas, por um compromisso que nós vamos assumir diante de um novo Sefer Torá na casa. Não é um fundamento que se coloca sobre um fundamento, mas vai fortalecer aquilo que já está estabelecido por Adonai. Nós aprendemos todo o serviço da casa de Adonai. Nós estamos com mais de 20 anos, né, aprendendo Torá todo Shabat. Agora Adonai vai exigir de nós o seu cumprimento. Então, a evocação do reino do Messias é através do serviço que eu e você estamos fazendo, até que do céu nós sejamos revestidos de poder. Amém? Então, que o Shabat possa nos ensinar a cada Shabat a palavra do Eterno, e que nós possamos meditar na palavra durante essa semana que vai se iniciar, meditar sim, buscar em Adonai tudo aquilo que nós precisamos para ter uma compreensão e não sermos negligentes, porque a acusação de Adonai para nós é a nossa negligência, né? A falta de zelo para aquilo que ele considera sagrado. Amanhã nós estaremos aqui novamente, pela manhã, após o Shaharit, nós estaremos reunindo com todos que vão participar da celebração de Pêssah. Então não esqueça de trazer o seu papel com todas as suas anotações,
porque Ulisses vai fiscalizar se você fez ou não o dever de casa, né, Ulisses? Que foi dado para nós na última reunião. Tá bom? Que o Eterno possa nos abençoar. Pai eterno Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó. Obrigado pelo seu sistema didático de nos ensinar. Obrigado porque é a mesma coisa quando o professor pega na mão do aluno e ensina o aluno a cada palavra, a cada letra. Assim o Senhor tem feito conosco a cada semana. O Senhor tem pegado em nossas mãos, tem nos ensinado para que nós não venhamos errar. Eterno, para muitos isso é muito lento. Eles querem avançar, ir à frente, mas nós aguardaremos em Ti sempre, para que o Senhor venha introduzir em nós a Tua Torá, para que nós não venhamos trazer para dentro da Tua casa nada que é estranho, Pai, mas que nós venhamos obedecer a Tua palavra. Seja conosco, ó Pai, perdoando os nossos pecados e nos abraçando e nos acolhendo dentro desta casa, que um dia o Senhor falou que é uma habitação segura para nós. E nós confiamos até a presente data. Seja conosco, ó Pai, agora e eternamente. E que Teu nome seja exaltado em nome de Yeshua, o Messias. Amém.